Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de propriedades mecânicas dos metais são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura e aplicar os cálculos de forma direta. Então vamos à primeira etapa, que será coletar os dados do enunciado e da figura. Então aqui está a figura do gráfico tensão versus deformação de engenharia, e a gente vai ler o enunciado aqui. Um corpo de prova cilíndrico feito com 10 milímetros de diâmetro, então temos um diâmetro inicial de 10 milímetros, e 120 milímetros de comprimento, comprimento inicial. É tracionado com uma força de 1.750 newtons. Então agora ele disse que a força aplicada é 1.750 newtons. A seguir, a força é liberada. Letra A. Calcule o comprimento final do corpo de prova nesse instante aqui, onde a força está sendo aplicada em 1.750 newtons e depois liberada. Vamos ver o que aconteceu. Primeiramente, o seguinte, tá? Aqui está a figura, eu sei que tem aqui as alternativas B, C, D e E, mas nós vamos resolver por partes, né? A lei da Elise Matsunaga lá. Vamos por partes, vamos em etapas. Então, aqui primeiro vamos na letra A. Para a letra A, o que tinha do enunciado era isso mesmo. Tá? Então, agora é a aplicação dos cálculos. Inicialmente, tá? Eu tenho que descobrir o limite de proporcionalidade do material. Por quê? Porque se eu ultrapassar esse limite, ou seja, a força que eu estou aplicando aqui der uma tensão maior que esse limite, significa que a deformação ela vai ser, né, uma deformação permanente. Né? Ela não vai voltar mais ao estado inicial de comprimento e diâmetros iniciais, ou seja, comprimento de 120 milímetros. Agora, se eu não ultrapassar o limite de proporcionalidade, né, a partir do momento que eu paro de aplicar a força, ele retorna aqui, né? Lembrando que ele vai até essa reta aqui, ele vai até o limite de proporcionalidade aqui. Né? Essa reta nós chamamos de regime elástico, que é o comportamento móvel. Qualquer momento que eu aplico a força aqui, eu paro de aplicar, ele retorna ao estado inicial. Tá? Então é assim que funciona o princípio para a deformação, né? Para eu saber quanto que ele está se alongando. Tá? Então, para isso eu preciso saber esse limite de proporcionalidade. Como que eu vou fazer isso? Traçando uma reta aqui, né? Bem no último ponto onde eu tenho uma reta aqui, ó. Aqui é meu último ponto onde eu tenho uma reta. Eu já tinha feito esse exercício em um outro momento. Eu sei que aqui o limite de proporcionalidade dá aproximadamente 198 megapascal. Ok. Então, o que vai acontecer? Nós vamos calcular a tensão e descobrir se essa tensão, devido a essa força de 11.750, é maior que o limite de proporcionalidade ou menor. Tá? Maior, a deformação ela vai acontecer, se for menor, ela não acontece, ela volta ao estado original. Então vamos lá. Né? Aqui no limite de proporcionalidade, ele também dá uma deformação específica. Né? Dá uma deformação específica aqui de aproximadamente 0,0024. Tá? Nós não vamos utilizar essa informação agora, mas depois, em um outro momento, é bom deixar salvo aqui que eu vou usar a deformação elástica, tá? Principalmente para o cálculo da tenacidade aqui. Então, já que eu tracei o limite de proporcionalidade, eu já pego essa informação da deformação elástica do material. Ok. Então, essas são as informações. O que eu vou fazer? Eu tenho o diâmetro inicial, né? Tem um outro detalhe aqui. O modo de elasticidade do material também pode ser calculado, né? Através do próprio regime elástico aqui. Isso aqui também já ensinei em um outro momento, tá? Eu vou passar essa etapa, tá? Mas vocês, se quiserem calcular o modo de elasticidade, basta usar aqui a tensão de proporcionalidade e a deformação elástica. Eu vou deixar o link aqui do vídeo para vocês calcular. É bem simples, tá? É bem simples. Apenas com uma tensão e uma deformação vocês já calculam o modo de elasticidade aqui abaixo da reta, né? Tem que ser na reta. Não pode ser depois que escoa aqui o material. Ainda no regime elástico ele é calculado devido à lei de Hooke. Mas eu vou deixar o link aqui para vocês calcularem. Mas, né, confia em mim, o modo de elasticidade é esse aqui. Bem simples de ser calculado. Então agora sim eu vou calcular a área inicial, né, que é πd ao quadrado sobre 4. Substituo, porque aqui é 10 milímetros, né, só convertir para metros. E temos uma área, né, inicial de 78,539 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Ok.
Com isso, eu consigo calcular a tensão, porque a força ele forneceu. Ó. A tensão é força sobre a área inicial. Né? Então, aqui 11.750 sobre a área inicial. Temos uma tensão de 149.605.646,5 Pascal, ou 149,606 megapascal. Veja, a tensão aplicada devido a essa força, ela é menor que o limite de proporcionalidade, né? Que foi pegado aqui na curva, que era 198. Isso implica, então, que o meu comprimento, né, vai continuar sendo 120 milímetros. Então, eu posso aplicar a força, né, ela vai vir até mais ou menos aqui, ó, próximo de 150. Parei de aplicar a força e a minha peça volta ao estado original, como um comportamento de uma mola, né? Já que essa força foi apenas no regime elástico. Então, essa é a prova real do nosso comprimento final aqui, que permanece em 120 milímetros. Ok, como eu falei que nós íamos por partes, agora chegamos à letra B. A letra B diz o seguinte: calcule o comprimento final do corpo de prova quando a carga é aumentada para 23.500 newtons e então liberado. Então tá, a gente já conhece o limite de proporcionalidade, temos a área inicial, vamos calcular a tensão devido a essa força de 23.500 newtons. Né? Então a tensão é força sobre a área inicial, né? Substituímos os valores aqui, e agora a tensão é de 299.211.293 Pascal, ou melhor dizendo, 299,212 megapascal. Bom, agora temos um problema, porque a tensão aplicada devido a essa força ultrapassou o limite de proporcionalidade. Ó. Ela é maior que 198 megapascal. Então, o que vai acontecer? Eu vou lá no gráfico, tá? Aqui, mais ou menos, nessa tensão que eu acabei de encontrar aqui, 299,212, né? Aproximadamente 300 megapascal, e vou traçar uma horizontal, né? Nesta tensão. E agora, em vez de eu traçar uma reta para encontrar a deformação específica, eu vou ter que traçar, sim, uma reta, mas não na vertical, e sim paralela à inclinação da curva. Óbvio que aqui a inclinação ela é bem leve, né? Ela quase chega a formar uma vertical. Né? Se fosse aqui na vista ampliada, nós tínhamos uma inclinação mais aguda para poder seguir aqui o paralelismo. Né? Mas aqui não. Aqui eu vou ter que levemente inclinar conforme a inclinação do regime plástico aqui, né? Da nossa região, da nossa região elástica, não plástico. Desculpe o erro aí. Então o que vai acontecer? Eu vou traçar aqui, ó, uma não vertical, né, e sim uma reta paralela à inclinação da curva aqui. Que vai chegar aqui uma deformação específica próxima, né, de 0,014. Né? Esse macete aqui é sempre quando você quer saber a deformação verdadeira depois de você parar de aplicar essa força, tá? Vocês vão ver que os demais métodos utilizados não acabam traçando uma paralela, e sim uma reta, né? Vertical mesmo. Mas aqui, como eu quero saber o comprimento, então eu tenho que saber a deformação específica verdadeira, que vai estar paralela, né, à inclinação da região elástica. Tá? Então aqui deu próximo de 0,014, tá? E eu sei que o nosso comprimento instantâneo vai ser igual ao comprimento inicial, né, vezes a deformação de engenharia mais 1. Então, substituímos os valores aqui, que eu acabei de encontrar aqui, traçando no gráfico, e o comprimento, quando eu parar de aplicar essa força aqui, vai ficar em 121,680 milímetros. Né? Então, veja que depois que eu ultrapasso aqui o regime elástico, né, que é o limite de proporcionalidade aqui, né, depois que eu passei o limite de proporcionalidade, eu não tenho mais minha peça original. Tá? Eu não tenho mais minha peça original. Parei de aplicar carga, a peça já vai ficar alongada. Ó. Já deformou, né? Já não é mais a mesma. Bom, a próxima etapa agora é a letra C. A letra C pedia qual a tenacidade do latão. Bom, para isso, né, nós teremos que fazer o seguinte. Primeiro,
nós vamos ter que pegar duas condições aqui para calcular as constantes do material, tá? Que é a constante de encurramento e a constante de resistência. Então aqui, ó, tá? É sempre recomendável, porque nós vamos ter que trabalhar com os valores verdadeiros e não de engenharia, é sempre recomendável que você não ultrapasse o limite de resistência à tração. Tá? Então nós vamos traçar aqui duas horizontais, duas retas horizontais, desde que você não chegue lá, ó, vocês não cheguem ao limite de resistência. Né? Então que ele fique antes aqui, né? Entre o limite de proporcionalidade e o limite de resistência. Tá? Então você não deve nem pegar na região elástica, aqui, né? Tem que ser na região plástica, mas que não ultrapasse o limite de resistência. Só um breve macete aqui. Então, na primeira condição, veja, eu peguei a 350 megapascal, né, que dá bem aqui nesse ponto A. Então, veja que eu estou nessa região que eu acabei de determinar, ó, acima do limite de proporcionalidade e abaixo do limite de resistência. E traço aqui, agora sim, uma vertical para baixo, uma totalmente vertical, que dá uma deformação de engenharia de 0,06. Tá? Então, na primeira condição, tracei a reta aqui, 350 megapascal, deformação de engenharia, 0,06. Em uma segunda condição, eu vou a uma tensão de 440, que não chega lá ao limite de proporcionalidade, ao limite de resistência, né? Então, ela encosta aqui um pouquinho antes da curva, 440 megapascal, traço uma vertical para baixo e chego aqui uma deformação de aproximadamente 0,21. Então, a deformação específica de 0,21. Ok. A partir dessas duas condições, aí vocês já conhecem dos exercícios anteriores, né? Eu vou encontrar as duas deformações de engenharia a partir daqui. Desculpa. As duas deformações verdadeiras a partir da deformação e tensão de engenharia. Então, a tensão verdadeira aqui vai ser a tensão de engenharia na condição 1 mais 1, quer dizer, vezes 1 mais a deformação de engenharia. Substituímos os valores, pois conhecemos, né? A condição 1. E temos uma deformação verdadeira de 371 megapascal, tá? Na condição 1. Agora, a deformação na condição 1 também vai ser, a deformação verdadeira, né? Vai ser o ln de 1 mais a deformação de engenharia da condição 1. Substituímos os valores e chegamos a deformação verdadeira de 0,058. Agora, repetimos, né, os mesmos cálculos para as condições 2. Então, a tensão verdadeira na condição 2 vai ser 532,4 megapascal e a deformação na condição 2, chegamos aí a 0,1906 milímetro por milímetro, né, ou adimensional. Ok, temos aqui os valores de tensão e deformação verdadeira nas duas condições. Agora, né, vamos calcular o coeficiente de encurramento. Lembrando que essa equação também já foi deduzida. Vou deixar aqui o link de onde eu deduzi essa equação. Caso vocês não queiram saber de onde veio, só confia no pai e vai direto aqui, ó. Substitua os valores, né, que a gente acabou de calcular, e tá aí o coeficiente de encurramento desse material é 0,304.748.906.1. Tá? Também podemos calcular outra constante desse material, que é o K, que é o coeficiente de resistência, né, que ele é utilizado pela tensão verdadeira, deformação verdadeira, e tanto faz se tu vai usar na condição 1, na condição 2, né, os valores têm que ser iguais. Substituímos os valores aqui, chegamos então a uma constante K de resistência de 882.278.446,7 Pascal. Bom, calculamos aqui as constantes, né, de encurramento e de resistência do material. Né? Já tínhamos lá o limite de proporcionalidade e a deformação elástica. O que eu não tenho é a deformação à fratura, porque a tenacidade ela vai toda a curva, né? Lembre-se que a tenacidade é a capacidade do material absorver energia até a sua fratura, né? Então, são duas etapas. Eu tenho que calcular a tenacidade elástica, já tenho condição para isso, só que para plástica eu preciso da deformação de engenharia até a fratura.
que nós vamos fazer? Se temos o gráfico, é simples, né? Basta traçar aqui, lá onde pega a fratura, ó, traçar uma vertical para baixo. Ó. Traçamos aqui uma vertical para baixo e agora eu tenho aqui quanto ele deforma até a fratura, que é 0,365. Então, essa é a deformação, né, de engenharia até a fratura. Né? E a tensão aqui deu aproximadamente 385 megapascal. Mas ela não vai ser utilizada agora. Mas, enfim, a deformação aqui é importante. Então, a tenacidade, também já deduzi essa equação aqui. Vou deixar aqui o link para vocês. Ela é igual o módulo de elasticidade vezes a deformação de engenharia elástica menos a deformação de engenharia inicial ao quadrado, né, sobre 2. Substituímos os valores, né, substituímos aqui ambos os valores e chegamos a uma tenacidade elástica de 237.600 Joule por metro cúbico. Ok. Agora nós vamos na tenacidade plástica, né, que vai ser igual a K, que é o coeficiente de resistência, vezes a deformação de engenharia, a fratura, elevado ao encurvamento mais 1, menos a deformação elástica de engenharia, elevado ao encurvamento mais 1 sobre encurvamento mais 1. Substituímos aqui os valores, né? Temos todos eles. E temos uma tenacidade plástica de 181.285.375,6 Joule por metro cúbico. E a verdadeira tenacidade do material, basta somarmos a tenacidade elástica mais a tenacidade plástica, né? Então, somando as duas que calculamos, chegamos a um valor de tenacidade de 181.522.975,6 Joule por metro cúbico. E as últimas alternativas, né? Era a letra B, que pedia a dureza brínio do latão. Para saber a dureza brínio, é bem simples. Ó. Basta pegar o limite de resistência à tração, né? Aqui ele forneceu já na figura, mas caso não tivesse, vocês teriam que traçar o ponto mais alto da curva de engenharia, né? Uma horizontal aqui e pegar o valor da tensão. Tá? Nesse caso ele forneceu, né? Que é 450 megapascal. Aí, por definição, o limite de resistência à tração vai ser igual a 345 vezes 10 na 6 vezes a dureza brínio. Logo, né, essa dureza brínio vai ser o limite de resistência à tração sobre 3,45 vezes 10 na 6. Substituímos aqui os valores, né? 450 megapascals sobre 3,45 vezes 10 na 6. E temos uma dureza brínio aí de 130,434, né? Que foi calculada. Agora vem a letra E, né? Qual que é a dureza Rockwell, né? Já que nós temos a brínio, que está aqui, ó, a escala, né? Vemos aqui aproximadamente 130 e traçamos uma horizontal, ó, na qual pegou aqui próximo de 70 Rockwell B, né? Ó, aproximadamente 70 Rockwell B. Então aqui só foi uma questão de traçar nesse gráfico aqui em escala logarítmica, ok? Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Quem entendeu, por favor, deixa um like aqui. Peço também que inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros. Esse não é um canal apenas de engenharia de materiais, mas sim um canal que possui vários vídeos do curso de engenharia. Dúvidas e sugestões para vídeos futuros, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês, beleza? Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.